obrigado, Senhor, por essa noite, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir sobre as riquezas contidas na Tua Palavra. A minha oração nessa noite, meu Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos dos que estão aqui, dos que estão pela internet, Deus, para que aqueles que ainda vão ouvir, para que se preparem para tudo que vai acontecer, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua presença, da Sua unção, a Tua glória, a Tua presença, Deus, enchendo o nosso coração. Encha o nosso coração, enche o coração de todos que estão nos ouvindo nessa hora. Deus, desde agora nós iniciamos esse culto, esse momento aqui, declarando cura sobre o Teu povo. Cura sobre o Teu povo, aqueles que estão nos ouvindo, que estão enfermos, que estão com algum tipo de doença ou enfermidade, que estão com dor no corpo, dor na coluna, dor nas pernas, que estão com qualquer tipo de inflamação ou infecção. Nós levantamos a nossa voz agora, levantamos a nossa voz e ministramos cura. Cura entra na sua casa agora, a cura entre na sua vida agora, em nome de Jesus. Deus, todos que estão nos ouvindo sejam curados agora, e que a Tua palavra entre e tome forma dentro de nós. Fortaleça os que estão fracos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar os que estão presentes. As crianças, a Martinha vai dar aulinha para as crianças, os outros podem assentar. Que bom que você que está aí online também, YouTube, Facebook, que bom que você está conosco mais uma noite de ensino, de aprendizado da palavra de Deus. Ainda muitos irmãos, nós percebemos que ainda estão apreensivos, né? Ainda não estão vindo aos cultos presenciais. A grande maioria está apenas na internet. Então você que está aí, YouTube, Facebook, aproveite, faça comentários, compartilhe, tá bom, queridos? Tenho certeza que você vai ser edificado nessa noite. Compartilhe aí esse link aí com todos os amigos que você puder. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que a palavra de Deus chegue até outras pessoas. YouTube, Facebook, muitas pessoas ainda vão olhar, né? Creio que muitos ainda serão abençoados. Nós temos falado uma série de ministrações dentro do livro do Apocalipse. Então nós iniciamos aqui, falamos várias coisas já, né? Falamos várias quartas-feiras. A primeira nós falamos das 70 semanas de Daniel. Depois nós falamos sobre o arrebatamento. Depois nós falamos da grande tribulação. Depois nós começamos a falar dos 7 selos. Falamos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Falamos do 7º, das 7 trombetas, né? Começamos a falar também. Falamos das taças, algumas taças que foram derramadas. Semana passada, nós demos aqui uma palavra sobre o Armagedon, batalha do Armagedon e o julgamento das nações. Então, semana passada foi muito enriquecedor, né? O aprendizado sobre essa batalha do Armagedon, que vai acontecer no final da grande tribulação, logo depois da batalha do Armagedon. Então, Jesus vai vir socorrer Israel, vai vir com a igreja, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai julgar as nações, e aí vamos entrar no tempo de hoje, que é o milênio. Só uma coisa eu quero antes falar, né? Semana passada nós tivemos uma pergunta aí, o Beto, né? Perguntou aí, onde que vai acontecer o julgamento do grande trono branco? Eu ia responder hoje, mas como é a ministração de domingo, de quarta que vem, eu vou deixar para falar sobre isso na quarta que vem, tá bom, Beto? Sei que você está aí nos ouvindo. Então, a resposta à sua pergunta, o local do julgamento do grande trono branco, julgamento final, nós vamos falar sobre isso na próxima quarta-feira, que é o tema da quarta-feira que vem, tá bom? Você que tem alguma pergunta, nós vamos falando aqui dentro do milênio, tá? Se você tiver outra pergunta, eu vou anotar na hora da ministração devida, a gente responde. Se você tiver uma pergunta, alguma sobre o que nós vamos falar hoje, você pode aí, você que está aí, YouTube, Facebook, pode colocar aí os outros que estão presentes aqui, anota, para a gente responder na próxima semana, tá bom, queridos? Então nós vamos começar a palavra de hoje sobre o milênio, que é um tema assim lindo, maravilhoso. Gostaria que muitos ouvissem e essa palavra fosse em muitos lugares para que as pessoas entendam o que é o milênio. O que é então esse termo, o milênio, né?
Que muita gente eu sei que não sabe, mas muitos já sabem. O milênio, então, vai ser um período em que Jesus Cristo vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, juntamente com a igreja. Nós vamos falar melhor sobre isso. Então, quero que os irmãos entendam que é um reinado literal, tá? Não é como muitas pessoas falam, nós vamos falar sobre isso também, que muita gente pensa aí que é um reino espiritual. Não, é um reinado literal. 1000 anos, logo depois então, batalha do Armagedon, Jesus vem julgar as nações, ele pisa no Monte das Oliveiras. Depois que ele faz isso, agora ele vem, segunda vinda de Jesus, é especificamente também para estabelecer o seu reino na terra. Durante 1000 anos então, Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra e vai ser um período maravilhoso. Então, queridos, nós vamos falar várias coisas, né? Conforme você for tendo alguma pergunta, caso no decorrer ela não seja respondida, você pode colocar a sua pergunta aí, tá bom? Queridos, os profetas, no final também eu quero citar, fique até o fim aí, eu quero citar várias perguntas que as pessoas costumam fazer sobre o milênio. Lá no finalzinho, então, dessa ministração, eu vou falar de algumas perguntas e responder essas perguntas, tá bom? Bom, queridos, quando a gente fala do milênio, desses 1000 anos que Jesus vai reinar na terra, durante 1000 anos, que será um reino maravilhoso. Quando a gente fala sobre isso, nós olhamos para a Bíblia, os profetas, eles falaram de 2 aspectos do Messias, né? De Jesus, o Messias. Então, o primeiro aspecto do Messias é aquele Messias sofredor, que a Bíblia fala, né, em Isaías 53, que ele foi maltratado, foi traído. Mas o segundo aspecto do nosso Messias é esse aspecto aqui daquele que veio para reinar, aquele que veio para dominar sobre o mundo. Então vamos lá, o que é o milênio? Vamos abrir em Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 3, diz assim: vi descer do céu um anjo. Quero que depois alguém traga um copo de água, por favor, aqui para mim, a Jo lá, tá bom? Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Então, queridos, vamos começar aqui falando. Primeira coisa, aqui é o capítulo 20, que vai começar a falar sobre o milênio. No capítulo 19, nós falamos aqui sobre a batalha do Armagedon. Então foi quando Jesus vem, Israel está rodeada dos inimigos, foi destruída, muita gente morreu, foi aprisionada, nós falamos semana passada. Nesse momento então, o Messias vem, desce lá do céu no seu cavalo branco. Então ele vem, pisa lá no Monte das Oliveiras, e aqui então, juntamente com a igreja, ele vai começar um reinado de 1000 anos. Então, o que o texto fala? A primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam: assim que o Senhor então vem na sua segunda vinda para reinar 1000 anos na terra, primeira coisa, ele vai pegar o anticristo e o falso profeta, que foram os dois que trabalharam grandemente no período da grande tribulação, para influenciar, para fazer acordo de paz, destruir o povo. Esses dois, eles serão lançados no lago de fogo, que é o destino final do anticristo, que é aquele líder político, e do falso profeta, que é o líder religioso. Os dois têm o destino final, são lançados no lago de fogo e enxofre. Mas o diabo, diz a Bíblia, Satanás, o diabo, o dragão, ele vai ser lançado onde, de acordo com o texto? No abismo, vai ser preso durante 1000 anos. Por quê? Porque depois desses 1000 anos, nós vamos falar sobre isso, ele vai ser solto novamente. Então, durante esses 1000 anos, a primeira coisa que vocês precisam entender é que nesse reinado de Jesus na terra, durante os 1000 anos, Satanás estará aprisionado, ok? Vamos continuar lendo o versículo 4, Apocalipse 20. Então vamos lá, João continua aqui. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Então vamos ver algumas coisas importantes. Então, primeira coisa, o anticristo, falso profeta, são lançados de uma vez no lago de fogo e enxofre. Depois nós vimos aqui que o dragão, o diabo, a serpente, ele foi aprisionado durante 1000 anos. E agora nós vamos ver aqui, queridos, a igreja, juntamente com Jesus, durante esses 1000 anos, vai governar com Cristo aqui na terra. Quem são esses então? Essa igreja que vai governar com Jesus na terra durante os 1000 anos. Primeiro, aqueles que foram arrebatados lá no arrebatamento da igreja. Ok? Os que foram ressuscitados e arrebatados lá no arrebatamento. Esses vão voltar com Jesus e vão reinar 1000 anos. Quem mais vai estar durante os 1000 anos, durante o milênio, reinando com Jesus na terra? Os mártires da grande tribulação. Ou seja, aqueles que durante o período aqui da grande tribulação não aceitaram a marca da besta, não se curvaram também ao anticristo. Durante aqui o período da grande tribulação, não ficaram contra Israel. Então são aqueles que se mantiveram fiéis. Esses, os mártires da grande tribulação, juntamente conosco, os cristãos do arrebatamento, vamos reinar com Cristo durante então esses 1000 anos. Então entenda, como nós estaremos? Como nós, juntamente com os mártires da grande tribulação e os cristãos arrebatados, como nós estaremos aqui na terra? De qualquer maneira? Não. Nós estaremos aqui na terra, a Bíblia diz aqui, com corpos glorificados. Então, a igreja, eu e você, aqueles que foram arrebatados, junto com os mártires, aqueles que morreram na grande tribulação, ressuscitaram e voltaram com Jesus agora para reinar. Todos esses dois grupos, eles vão voltar então com corpos glorificados e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. O que esses homens e mulheres vão fazer, irmãos? Nós, os arrebatados, juntamente com os mártires da grande tribulação, o que nós vamos fazer? Nós vamos ocupar posições de liderança. Ou seja, quem serão os prefeitos, governadores, os presidentes, os políticos, os advogados, os juízes, né? Aqueles que ocupam posições de liderança aqui na terra. Quem serão? Serão esses que virão reinar com Jesus. Ou seja, nós que fomos arrebatados, juntamente com os mártires da grande tribulação, esses vão vir com corpos glorificados e vão ocupar cargos de liderança. Todos esses então vão estar debaixo aí da liderança de Jesus. Ou seja, não vai ter eleição não, viu? Eleição para prefeito, eleição para governador, não. Jesus é que vai mandar, não é governo democrático, né? O governo é o único governo, o governo de Jesus, teocrático. Então não vai ser as pessoas elegem, não. Jesus manda, coloca o seu povo lá nas posições de liderança e nós vamos governar. Por isso, o segundo ponto aqui vai ser um governo sem corrupção. Por quê, irmãos? Porque apenas os que têm corpos glorificados vão ocupar cargos de liderança. E esses, durante esses 1000 anos que vão reinar com Jesus, eles não podem pecar, né? Eles não estão mais sujeitos a pecado. Por quê? Porque eles já ressuscitaram, receberam corpos glorificados e agora vão reinar. Por isso vai ser um reino de justiça, sem corrupção alguma aqui na terra. Então, queridos, no milênio, outra coisa importante. Então, deu para entender até aqui? Ok? Então nós vamos juntamente com Jesus reinar durante 1000 anos com corpos glorificados e vamos ocupar cargos de liderança. Por isso o governo será um governo sem corrupção. Ok? Um governo maravilhoso, um governo de justiça. Porque Jesus será o comandante, o rei, o governador, o presidente, o líder desse governo aí do milênio. E nós que estaremos com corpos glorificados. Outra coisa também sobre o milênio é que as pessoas que morrerem com 100 anos, sabia, vão morrer jovem, né? Então nós vamos falar sobre isso depois. Vai ser um governo em que as pessoas vão viver muito, porque vai ter muita saúde. Então vamos lá. Quando ocorrerá, então, dentro do que eu falei, o milênio? Lembra que eu comentei no início? Então vamos só recordar. Quando? Segundo ponto. Quando ocorrerá o milênio? O milênio, então, ele vai ocorrer logo depois da batalha do Armagedon, final da grande tribulação. Aconteceu a batalha do Armagedon,
As nações foram julgadas, Jesus veio, julgou as nações, aí ele vem e estabelece o seu governo, o seu reino milenar. Então, depois, aí, queridos, assim que o governo, 1000 anos de governo de Jesus na terra termina, aí que vai começar então o período depois da revolta de Satanás, começa o último período, que é o período do juízo final. Então, o juízo do trono branco vai ser depois do milênio, ok? Então, nós estamos aqui. Então, quando vai ocorrer o milênio? O milênio vai ocorrer depois da batalha do Armagedon, né? E antes do juízo final, do juízo do grande trono branco. Aí entre esses dois, né? Então vamos lá, querido, só para você entender. No Apocalipse 20 aqui, nós falamos, no versículo 1 ao 6, fala do milênio como um reino literal. Depois do versículo 7 ao 10, vai falar da última revolta de Satanás. Depois do 11 ao 15, vai falar do juízo final. Depois do 21 e 22, os capítulos, né? Vão falar do novo céu e da nova terra. Então vamos lá. Quando será o milênio? Eu acabei de dizer. Agora, como será o milênio? Vamos entender isso então? Então o que é que Deus mostrou para o apóstolo João na ilha de Pátimos sobre o milênio, sobre esse reino de 1000 anos que Jesus vai estar na terra reinando com os arrebatados, com aqueles também que vieram da grande tribulação. Vamos lá. Como será? Vamos ler Apocalipse do 1 ao 6 novamente, o capítulo, os versículos todos, tá bom? Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Então olha lá, o diabo aqui preso por 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele, o diabo, seja solto por um pouco de tempo. Olha o que mais que João viu, além disso aqui acontecendo com Satanás. Aí João continua. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas, o que mais João viu? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, atenção agora. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Então tem um povo aqui que não voltou a viver no milênio. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então o que o texto fala aqui? Vamos ver alguns pormenores aqui. Primeira coisa que o texto está dizendo, que nós já vimos, que Satanás vai ser preso por 1000 anos. Ele vai estar preso. Essa vai ser, irmãos, uma das grandes bênçãos do milênio. Imagina, né? Um reinado sem a opressão do diabo, sem o diabo e seus demônios agindo nesse período. Então essa vai ser uma das grandes bênçãos aí desse período do milênio. Depois ele vai ser solto. Então, primeira coisa, o diabo vai ser preso por 1000 anos. Segunda coisa que João viu, ele viu tronos. A Bíblia diz aqui, eu vou ler para você Apocalipse 4:4. Olha só o que diz aqui sobre essa mesma visão aqui. Ao redor do qual estavam outros 24 anciãos, e assentados neles haviam 24 tronos. 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Mateus 19:28. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da minha regeneração, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos. Aqui nesse texto, então, a gente vê uma promessa de Jesus a um grupo específico, os 12 apóstolos que o seguiram. Então,
aqui tem duas coisas importantes, né? Quando a Bíblia fala lá que ele viu tronos, né? E nesses tronos estavam sentados 24 anciãos que vão julgar junto com Jesus. Eles vão julgar. Então vamos entender. Esses 24 anciãos quem são? Primeiro, nós vemos aqui, segundo alguns estudiosos aí da Bíblia, né? Os primeiros 12 são os 12 apóstolos, que estão representando a igreja do Novo Testamento. O segundo aqui são os 12 patriarcas, que estão representando aqui os crentes do Antigo Testamento, né? Então esses 24 anciãos estarão julgando junto com Jesus no milênio. E nós estaremos reinando com ele em vários pontos. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então João viu o trono, o diabo, né, que primeiro foi acorrentado 1000 anos. Depois ele viu esse trono. Nesse trono estavam assentados pessoas que estavam julgando juntamente com Jesus. E agora o que mais que João vê? Olha só, ele viu os mártires. Quem são esses? São aqueles que eu já falei para vocês, os da grande tribulação, que não se curvaram, não aceitaram a marca da besta, né? Tudo aquilo que eu já falei para você, não aceitaram o governo do anticristo. Muitos morreram decapitados. Por quê? Porque não se curvaram ao governo do anticristo. Então esses irão ressuscitar para reinar com Cristo durante o milênio. Outra coisa que tem no texto, todos os justos aqui, nesse período, irmãos, do milênio, escute uma coisa importante, todos os justos terão ressuscitado aqui, os do arrebatamento e os da grande tribulação. Então no período do milênio, os justos que vão reinar com Cristo, todos eles já terão ressuscitado aqui. Mas a Bíblia diz o seguinte aqui: mas os outros mortos não reviveram. Quais esses mortos? Olha o versículo 5. Isso é importante. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, olha, queridos, o Beto fez até a pergunta, né, sobre o julgamento final, o julgamento do grande trono branco, né, querendo saber onde seria esse julgamento, local desse julgamento. Então, eu quero começar dizendo aqui, o texto está dizendo que o restante dos mortos, diz o texto, não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Ou seja, depois de 1000 anos, tem um povo que vai ser ressuscitado. Depois do milênio, tem um povo que vai ser ressuscitado. Quem é esse povo? São os que não ressuscitaram, os ímpios, os pecadores. Todas as pessoas que você conhece, que morreram sem Jesus, que não receberam Jesus como Senhor, que não se curvaram ao amor de Deus, todos esses vão ressuscitar uma única vez. Quando? Depois do milênio. Ok? Então aqui está dizendo, irmãos, quando acabar os 1000 anos, os pecadores vão ressuscitar para quê? Para serem julgados no grande trono branco, no juízo final. Então todos os que morreram sem Deus, sem Jesus, vão ressuscitar no final, no juízo final, no grande trono branco. Então vamos lá, a Bíblia fala aqui da primeira ressurreição. Eu quero que você compreenda isso, porque no final eu vou falar algumas perguntas que as pessoas costumam fazer sobre o milênio. Se tiver entre as que você tem dúvida, ótimo. Se não, você pode fazer a sua pergunta aí, você que está online também, tá bom? Então vamos lá, tem um povo que vai ressuscitar só depois do milênio, ou seja, não vão participar dessa era maravilhosa de 1000 anos, né? Que são estes que morreram sem Jesus, vão ressuscitar no final para serem julgados e condenados. A Bíblia diz o seguinte sobre a primeira ressurreição, Apocalipse 20, 5 e 6. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, né, que é essa morte eterna, não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Qual é essa primeira ressurreição? Bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. Qual é essa primeira ressurreição? A ressurreição dos justos, né? É a ressurreição que nós falamos aqui. Sobre esses, os justos foram arrebatados, os mártires da grande tribulação. Sobre esses, a morte não tem poder, a morte eterna. Então vamos lá, querida, eu quero colocar algumas coisas aqui interessantes para vocês.
A ressurreição dos justos ocorre em pelo menos 3 fases distintas, tá bom? Então os justos que vão ressuscitar e vão participar do milênio, só para que você saiba, esses justos que vão nesse ponto aqui já ressuscitar e vão governar com Cristo durante 1000 anos, a ressurreição dos ímpios se dará só no final do milênio, numa única vez. Mas a ressurreição dos justos tem pelo menos 3 fases diferentes. A primeira dela, você sabia que quando Jesus ressuscitou, teve um grupo de justos, judeus, que também ressuscitou junto com ele? Esse é o primeiro grupo de justos que foram ressuscitados. Você sabia disso? Que quando Jesus ressuscitou, não foi só ele que ressuscitou, teve mais gente? Vamos ver na Bíblia? Mateus 27, verso 51. Olha lá o que diz. Pode pôr aí. Ótimo. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram. Olha só, depois que os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, olha o que esses fizeram no mesmo dia da ressurreição de Jesus. Saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina a cena. Aquele monte de gente, né, muitos judeus santos, logo na ressurreição de Jesus, também ressuscitam e vai aparecendo para as pessoas. Alguns devem ter morrido de ataque do coração, né? Imagina o susto. Então aqui está a primeira ressurreição dos justos. São em 3 fases. A primeira é aqui, logo que Jesus ressuscitou, alguns judeus justos, tementes a Deus, também ressuscitaram. Outra fase aí outra fase aqui da ressurreição aqui dos justos, né, onde ocorre, é no arrebatamento da igreja. Então a igreja é arrebatada e aqueles que estão mortos ressuscitam. E a última fase, a terceira fase, é no final da grande tribulação, na vinda do Senhor em glória. Então vamos lá, queridos. Essas aqui são as principais, mas tem a ressurreição das 2 testemunhas e tal, mas nós vamos falar dessas 3 principais primeiro. Então, queridos, na primeira ressurreição, bem-aventurado aqueles que participam da primeira, a ressurreição de todos os justos. Então essas 3 fases, imagina a ressurreição dos justos, é essa primeira ressurreição. Agora dos ímpios, todos vão ressuscitar uma única vez no juízo final. Quem vai participar do milênio? Vamos lá? Quem é que vai participar do milênio? Pelo menos 3 grupos de pessoas vão participar do milênio. O primeiro é a igreja de Jesus aqui. Qual? Os salvos, nós que fomos arrebatados. Então, após o arrebatamento, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, depois vamos participar das bodas do Cordeiro e depois, então, nós voltaremos com Cristo para reinarmos com Ele. Então, nós, a igreja de Jesus, vamos participar do milênio. Apocalipse capítulo 2, verso 26, tem uma promessa que fala sobre isso. Então, irmãos, entenda uma coisa, olha só. Jesus vai estar onde? No milênio. Então, segundo a Bíblia, Jesus vai estar reinando de Jerusalém, a partir de Jerusalém. E nós vamos estar espalhados pelo mundo em posições de governo, com corpos glorificados. Não podemos mais pecar. Então, você imagina que governo maravilhoso que vai ser. Como o presidente nosso está lá em Brasília, né? E tem aí os seus governadores em outros lugares. Assim vai ser. Jesus vai estar em Jerusalém, reinando a partir de Jerusalém, e nós, com corpos glorificados, vamos estar espalhados sobre o mundo. Mas há uma grande diferença, porque Jesus, ele está lá, e alguém está clamando por ele aqui, ele vem, igualmente a gente, né? Nós vamos, de repente vai dar tempo de falar sobre isso também, que nós vamos ter esse nível de poder, de sair de um lugar para o outro, por causa dos corpos glorificados. Apocalipse 5:10, nós vamos reinar sobre a terra. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, quem vai participar do milênio? Primeiro, nós, a igreja que foi arrebatada. Segundo, que eu já falei, os mártires da grande tribulação. Quais? Aqueles que não aceitaram a marca da besta, que não se curvaram ao anticristo, ok? Esses também vão reinar com Cristo aqui. Agora, como eles estarão? Tanto esses, entenda que há uma diferença aqui. Tanto nós que fomos arrebatados,
quanto os mártires da grande tribulação que vão reinar com Cristo, nós vamos participar do milênio com corpos glorificados. Mas tem um outro povo que vai participar do milênio, senão seria apenas pessoal com corpo glorificado, né? Nós estaríamos dominando, governando em posições de governo sobre quem? Então no milênio vai ter pelo menos 3 características de pessoas: os arrebatados, os mártires da grande tribulação, que são um povo que está com um corpo glorificado, liderando no milênio. Mas tem também um outro povo, que são as nações que escaparam ali da grande tribulação, aquelas que foram poupadas no julgamento das nações. Então o que foi a última coisa, irmãos, antes do milênio? Não foi o julgamento das nações? Teve a batalha do Armagedon, muita gente morreu, mas aqueles que ajudaram os judeus, aqueles que não se curvaram ante Cristo, aqueles que sobreviveram, esses vão passar para o milênio. Mas eles vão ser como nós? Não. Eles vão passar para o milênio, mas eles vão ter corpos mortais, normais. Eles vão casar, esses vão ter filhos, vão morar em casas normais. Então essas pessoas aqui, no julgamento das nações, esses 3 tipos de pessoas. Então olha só, esse pessoal que passou lá no julgamento lá das nações, sobreviveram, não se curvaram ante Cristo, eles estão lá na pontinha, logo em seguida é o milênio. Eles sobreviveram, eles não morreram. Eles sobreviveram, estão lá, não se curvaram ante Cristo. Esses vão passar para um milênio com corpos mortais. Eles vão criar, casar, ter filhos e tudo mais. A Bíblia fala sobre isso aqui, irmãos, naquele texto de Mateus. Esses que são aqueles das nações, que são os bodes. Lembra que eu falei semana passada? Os bodes, as ovelhas. Os bodes são quem? São as nações bodes, aquelas que se curvaram ante Cristo. Essas vão participar do milênio? Não. As nações ovelhas, que não se curvaram ante Cristo e sobreviveram, vão participar do milênio? Sim. Quem mais? Os judeus. Os judeus que sobreviveram, que estão ali, vão passar também pelo período do milênio. Então são três povos, né? Arrebatados, os mortos da grande, os mártires da grande tribulação, e aqueles que sobreviveram no julgamento das nações, não se curvaram ante Cristo, as nações ovelhas, e os judeus que sobreviveram também a tudo isso. Ok, queridos? Então vamos lá. Eu vou pular uma parte aqui para mim entrar só aqui, só para que os irmãos entendam, antes de eu entrar em algumas perguntas e respostas para aqueles que têm algumas perguntas com relação ao milênio. Deixa eu colocar algumas coisas aqui, né? Só para pincelar, você sabia que existe 3 escolas teológicas sobre o milênio, ok? Então nós temos a nossa posição com relação ao milênio, mas existem pelo menos 3 formas distintas dos teólogos interpretarem o milênio. Primeiro é aquela amilenista. Quantos já ouviram falar? Muitos, né? A amilenista que é o quê? O A já fala, né? Ou seja, sem milênio. Eles não acreditam no reino literal, no milênio aí como reino literal. Eles sustentam, irmãos, que o reino de Deus está presente no mundo hoje já, porque Cristo está governando o seu povo através da sua palavra. Então eles não acreditam no milênio. Eles acreditam que Cristo já está reinando no mundo através do seu povo, né? Agora, por que a gente não acredita nessa interpretação aqui? Porque, querido, segundo a profecia, as profecias bíblicas, né? Cristo, ele não vai reinar sobre o seu povo. A Bíblia diz que ele vai reinar sobre as nações da terra, sobre toda a nação. E aí eles dizem que Cristo já está reinando sobre o teu povo através da sua palavra. Mas nós não cremos que Cristo, a Bíblia não fala isso, que Cristo vai reinar sobre o seu povo. Ele vai reinar sobre as nações. Será um reino milenar, literal, segundo nós cremos. Tem uma outra postura também, uma outra posição, que é o pós-milenistas. Eles acreditam que o retorno de Cristo se dará após o milênio. Ou seja, Jesus não veio para implantar um reino milenar. De acordo com eles aqui, irmãos, olha só como é interessante isso, né? De acordo com eles, eles pregam, eles dizem que a pregação do evangelho pela igreja vai trazer um tempo de paz. A igreja está pregando aqui
E essa pregação vai trazer um tempo de paz, vai trazer um tempo de prosperidade, e o mundo vai ser cristianizado. Ou seja, à medida que as pessoas vão se convertendo, o mundo vai se tornando um mundo cada vez mais, com mais paz. Bom, não cremos nessa interpretação. Primeiro, porque o mundo não vai ser cristianizado. Segundo, nem todas as pessoas vão crer em Jesus. Pelo contrário, outras religiões estão crescendo muito mais do que o cristianismo. Então, queridos, o estabelecimento do reino de paz e de justiça também na terra será estabelecido por Jesus, não pela evangelização dos povos. Não é isso que vai trazer o reino de paz, mas é Jesus reinando durante 1000 anos. Então, nós somos da linha pré-milenista. Nossa escola de interpretação é pré-tribulacionista, que diz que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Queridos, tem muitas pessoas que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não tenho nada, cada um é livre para pensar. O importante é estar preparado, né? Ou para você passar pela grande tribulação e sofrer muito, ou para você ser arrebatado, tem que estar totalmente preparado para isso, ok? Ninguém precisa brigar por causa disso, porque o importante é se você está preparado ou não, né? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes. E nós somos dessa linha pré-milenista, porque nós acreditamos que Jesus vem antes, desce na terra e aí ele planta o seu reino milenar. A gente crê que o reino é literal, que Jesus vai vir no final da grande tribulação com a igreja, vai estabelecer o seu reino durante 1000 anos. E ele vai descer lá no Monte das Oliveiras. Agora, queridos, vamos lá. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 11:15: o 7º anjo tocou a sua trombeta, houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O reino de Cristo, irmãos, não é simplesmente espiritual. Esse reino aqui é literal. Ele vai reinar sobre toda a terra durante 1000 anos. É isso que nós cremos. 2 tipos de pessoas, então, vão estar no milênio. 2 tipos de pessoas. Quais são elas? Vamos ver se você lembra de acordo com o que eu falei até agora. 2 tipos de pessoas. Pessoas com corpos glorificados e pessoas com corpos normais, ok? Aquelas normais que vão casar, vão ter filhos, vão vir em casas normais. E os com corpos glorificados, que somos nós que vamos reinar com Jesus. Vai haver muita bênção no milênio. Então vamos lá, queridos, eu quero colocar aqui algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem sobre o milênio. Se essas perguntas não respondem as tuas, você pode colocar aí, que na próxima semana, se nós tivermos condição para isso, se nós soubermos a resposta, nós vamos responder para você, tá bom? Que ninguém sabe tudo, né? Claro, eu não sei nem um décimo do que precisa saber. Vamos lá. Primeira pergunta: no final da grande tribulação, os que aceitaram a marca da besta irão passar para um milênio? Só pensar. Então pensa aí comigo. Responde aí você que está online. Durante o período da grande tribulação, teve pessoas que aceitaram a marca da besta. Eles vão passar para um milênio? Sim ou não? Quem acha que sim, põe sim. Quem acha que não, põe não. Vamos lá, vamos ver Apocalipse 24. 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a marca na testa, nem nas mãos. Esses ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quem aceitar a marca da besta vai passar para o milênio? É claro que não. O texto está dizendo aqui, ó, aqueles que não aceitaram a marca da besta, não aceitaram o governo do anticristo, esses, né, que serão os mártires, esses vão passar para o milênio. Outra pergunta, número 2. Tá pondo a pergunta aí? Tá, né? Pessoas com corpo glorificado, o que eles poderão fazer? Nós, por exemplo, o que nós vamos poder fazer? Esses que serão, nós que vamos estar aqui com corpos glorificados.
Primeiro que nós vamos constantemente aí poder visitar lá o trono de Jesus, né? Pensou? Jesus lá em Jerusalém, governando, a gente vai, conversa com ele, tá aqui, passa a parede, sabia disso? Passa a parede, transporta para cá, passa por paredes, sai daqui, tem que resolver um problema lá do outro lado do mundo, a gente se transporta para lá, ou seja, né? Nós vamos poder fazer muitas coisas, nós teremos o corpo como se fosse o corpo de Jesus, Oi? Aí o pastor André tinha sonho de criança, irmãos, de voar. Então, quando ele era pequenininho, um dia ele subiu num lugar alto, lá de cima ele falou, vou voar, pá! Né? Aí caiu, se machucou, minha mãe ficou, o que você fez isso, menino? Mas eu pensei que eu podia voar, agora você vai poder voar. Olha que delícia, né? Agora vai poder voar, né? Vai ter, como Jesus lá, que apareceu no cenáculo, atravessou, depois sumiu, e assim vai, né? Eu creio que nós teremos a capacidade de viajar nessas dimensões aí, né? Será um tempo maravilhoso. Terceira pergunta, onde Jesus estará no milênio? Eu já falei isso, vamos ver se vocês gravaram. Onde Jesus vai estar no período do milênio? Em Jerusalém, governando de Jerusalém. Mas ele vai ficar só lá? Claro que não, de repente tem alguém aqui que está precisando de alguma coisa do governo dele, ele se transporta para cá, mas de lá ele vai governar todo mundo, né? Na terra ele vai manifestar as nações, e a igreja vai estar espalhada em posições de governo pelo mundo todo. Quarta pergunta, os que não morreram na grande tribulação, como entrarão no milênio? Eu falei sobre isso também. Vamos lá. Os que não morreram na grande tribulação. Porque teve pessoas que fugiram para o mato, para o deserto, né? Esses vão entrar no milênio, esses que não se curvaram ao anticristo. Com corpos mortais, vão viver o milênio dentro dessa maravilha que vai ser Jesus governando. Então esses aqui, essas pessoas aqui que não morreram, não se curvaram ao anticristo e não morreram, permaneceram vivos na grande tribulação. Como que eles vão entrar no milênio? Eles vão entrar com corpos mortais, vão viver o milênio, essa maravilha aí de Jesus reinando fisicamente, né? Vão poder passar por todas essas coisas boas, mas eles estarão sujeitos a pecar e a fazer coisas erradas, irmãos. Entenda, mesmo sem o diabo reinando, acorrentado, lançado no abismo por 1000 anos, assim mesmo as pessoas vão poder perceber que a natureza é pecaminosa. Então as pessoas vão estar aqui na terra, esses que vão estar em corpos mortais, eles vão estar sujeitos a pecar. Por isso que não vai ser um reino ainda perfeito, como vai ser lá no final, né? Porque pessoas ainda vão estar sujeitas a pecar. Vão ter visto Jesus, né? Vão ter comunhão com Ele, mesmo assim, muitas vezes vão escolher pecar, como hoje. Pessoas experimentam sobre Deus e mesmo assim escolhem fazer aquilo que não é certo. Nós vamos ter tarefas no milênio? Quinta pergunta. O que vocês acham, irmãos? O mundo vai continuar normal aqui. As pessoas vão plantar, vão colher, vão construir. Então, imagino eu que o milênio vai começar aí com uma grande reconstrução, porque houve muita destruição, né? Na batalha do Armagedon houve muita destruição. De repente, vários anos aí serão para reconstruir. Mas o milênio vai ter esporte, vai ter plantio, vai ter colheita, porém, tudo sem trapaça, né? Governo justo, aquele governo de paz, sem trapaça, sem coisa errada, sem pobreza, sem erva daninha, todos vão prosperar, as colheitas sem agrotóxico. Então imagina que vai ser um período de um reino milenar de paz, de justiça, de saúde, né? Então vai ser um reino realmente governado pelo Messias, vai ser um reino de paz. E os animais exóticos? A Bíblia fala sobre isso, um texto lindo, né? E os animais exóticos no milênio, como vai ser? A gente vê lá cobra, leão, tantos animais aí que as pessoas morrem de medo. Como vai ser no milênio com relação a esses animais? Vamos ver lá na Bíblia? Isaías 11, 6 e 9. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho
gordo pastarão juntos, uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da cobra. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. Que reino maravilhoso que vai ser esse. Que a Bíblia fala aqui, ó, a corça vai se sentar com o leão. Olha que coisa linda, a criança de cola vai sentar com um leão. Todos, imagino eu, vão ser herbívoros, né? A gente não vai ver aqui animal querendo comer carne, né? Então acredito eu que os animais serão herbívoros. Cascavel na mão. Então o milênio será um reino de paz que não vai ter instinto predatório. Então vai ser um reino maravilhoso, um reino de paz, onde até os animais serão diferentes, tá bom? Vamos lá. Peraí. Só um minuto aqui. Bom, queridos, então, tinha uma outra pergunta que eu queria colocar aqui, mas não estou achando ela. Ok, creio que aqui, se você tiver alguma pergunta com relação a tudo que eu falei, você pode colocar. Tem algumas coisas, mas eu não vou falar sobre isso, né? Sobre a questão do envelhecimento aí no milênio, né? Queridos, com relação à saúde também no milênio, a gente vai ver também em algumas partes aqui, queridos, que as pessoas, que nós não vamos ter pandemia, epidemia, doenças, nada disso. Primeira coisa que a gente tem que entender, que Jesus, ele conhece o ser humano, ele conhece o corpo humano, né? Então você imagina um reinado onde Jesus está reinando sobre tudo, onde os governantes são todos com corpos glorificados, não vai ter corrupção, a saúde vai ser plena. Então você imagina, o ponto que eu coloquei aqui, não estou achando aqui, mas se Jesus, com relação à saúde no milênio, ele conhece tudo, sobre física, sobre saúde, sobre tudo. Então as pessoas aqui, o tempo, a saúde, tudo isso, Jesus, que conhece todas as coisas, vai estar governando. Então, queridos, quando a gente fala do clima, por exemplo, como vai ser o clima de repente no milênio? Como vai ser a natureza aqui no milênio? Então imagina o Éden, aquele lugar de delícias, né? Quando a gente imagina isso aqui, a gente imagina também o clima. Não vai ter enchente, não vai ter seca, não vai ter nada disso. Vai ser um período onde o clima, tudo vai estar debaixo do governo do Messias, debaixo do governo de Jesus. E os que pecarem, terão perdão no milênio? Tem gente que vai pecar? Sim ou não? Claro que vai. Por quê? Porque vão ter pessoas que vão nascer, vão ter filhos, 1000 anos. Então, as pessoas que viverem com 100 anos são jovens, isso quer dizer que elas vão casar, vão ter filhos. Nesse período, as pessoas vão pecar, elas vão pecar. Não porque o diabo levou elas a pecar, porque o diabo vai estar preso, né? Mas por causa da natureza do homem. Então, no milênio, o mundo vai perceber, né, que nem todo pecado acontece por causa do diabo. Vai ter perdão, sim. Mas os que têm corpo glorificado serão incorruptíveis. Então, você imagina, irmãos, nós aqui, com o corpo glorificado, qual foi a sua melhor fase, por exemplo? De repente, a sua melhor fase foi lá com 25 anos, que você estava pleno, né? Cheio de ânimo, saúde, cheio de cabelo, magrinho, né? Meu marido, por exemplo, acho que era com 25, né, amor? Quando a gente se casou, ele era magrinho. Então, se essa for a plena forma dele, então você imagina ele aqui no milênio em plena forma, né? Com cabelo, magrinho, saudável, que já é saudável, né? Mas só para os irmãos entenderem, não é que é uma coisa mágica, mas aqueles que têm corpos glorificados vão estar naquele seu melhor período. Então você imagina, se o seu melhor período é esse, sem ruga, com cabelo, então esse vai ser, né? Tem alguns outros pontos aqui que eu creio que não há necessidade de entrar. Eu quero só que os irmãos entendam que tudo aquilo que os homens procuram, como prazeres nas drogas, no sexo, quando a Bíblia fala do milênio, irmãos, quando nós estivermos na presença de Jesus, nós teremos um êxtase que não vai acabar. Por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, na presença dele, com o corpo glorificado,
Imagina, você vai orar, Jesus vai vir, você vai até Ele, você vai ser transportado. Então vai ser um período de paz, um período maravilhoso. Eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. Eu queria encerrar aqui, colocando para os irmãos que, diante de tudo isso que a gente tem ouvido, irmãos, nós temos ouvido sobre tantas coisas que vão acontecer, e agora ouvimos sobre um período maravilhoso que é o milênio. Período de 1000 anos, o governo de Jesus, que Ele vai governar e reinar juntamente conosco, os crentes, aqueles que perseveraram, que ficaram firmes até o fim. Então nós vamos viver um período de êxtase na presença de Deus, um reinado onde nós vamos ter corpos glorificados. Agora, queridos, para isso nós precisamos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Queria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Semana que vem, provavelmente, nós vamos falar. Semana que vem nós vamos falar do julgamento final, né, o trono branco, e da grande revolta de Satanás, provavelmente, né? A grande revolta de Satanás, julgamento do trono branco, e você vai saber coisas. De repente você tem pessoas, familiares que morreram. É muito importante que você entenda sobre o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Eu quero, enquanto o louvor está tocando algo aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que está em casa, antes de eu orar finalizando, enquanto o louvor está ministrando aqui, antes de eu abençoar você, eu quero só dar rapidamente aqui alguns avisos, para a gente finalizar orando e abençoando a sua vida. Amanhã nós vamos ter uma live, 9 horas da manhã. Eu vou recordar algumas coisas do que eu falei, de repente do que eu não falei também. Sexta-feira também, 9 horas da manhã. Amanhã à noite, pastor Celim e pastora Lu, tem 19 horas. Na sexta-feira, às 19 horas, nós também vamos ter uma ministração. E no sábado, 10 horas da manhã, também um pastor. Irmãos, preste atenção numa coisa. No domingo, nós teremos 2 cultos. Você que está me ouvindo aí online, olha só. Temos 2 cultos, 10 da manhã e 19 horas. Às 19 horas é o único culto que é gravado e vai ter uma comemoração. Comemoração não, uma entrega especial. O apóstolo, ele vai receber um título, né, que eles mandaram para ele desde o ano passado. E eles querem fazer esse domingo de cidadão benemérito de Barretos. É isso mesmo? Cidadão benemérito de Barretos, né? Então ele vai receber esse título no culto aqui. E vai ser só no domingo à noite. Então você que quer participar desse momento, né, que vai ser, o culto vai ser o mesmo, só vai ser essa entrega diferenciada no domingo à noite apenas, ok? Pela manhã e à noite o culto normal. Então você deve fazer a sua inscrição com antecedência, porque tem número limitado de pessoas. 10 da manhã ou 19 horas, você faz a sua opção. Lembrando que à noite é gravado e à noite será essa entrega especial desse título para o nosso líder, tá bom, queridos? 19 horas nesse sábado. Uma rede muito especial, não vai ter o lanche à tarde, vai ter 19 horas. Kryptonita, tema super sugestivo, aquilo que tira a sua força, né? Eu já vi esse livro, é muito, muito